O número oficial de mortos no Japão chega a 3.771 e os de desaparecidos a quase 8.000. Extraoficialmente, são mais de 11.000 desaparecidos. Nos abrigos, estão quase 500.000 de japoneses. Cerca de 200.000 foram retirados de áreas com risco de contaminação nuclear. Desde sábado, dia seguinte ao terremoto, já foram 4 explosões e 2 incêndios em 4 reatores na central nuclear de Fukushima. Um grupo formado por 50 técnicos e engenheiros tenta resfriar a usina. O governo planeja lançar água de helicópteros militares. A missão programada para hoje foi suspensa por causa do risco de contaminação. A fumaça branca era vista de longe. Os helicópteros da TV japonesa não podiam ultrapassar o raio de 30 quilômetros. O governo informou que possivelmente vapor radioativo havia vazado do reator 3. 50 funcionários foram retirados, mas voltaram poucas horas depois à usina. O plano de resfriar os reatores com água lançada por helicópteros foi suspenso por causa do risco de radiação. São 2 helicópteros, um para medir o nível de radioatividade e o outro para jogar a água. A Agência de Segurança Nuclear do Japão informou que o vazamento de radioatividade do reator número 2, que explodiu ontem, provocou uma elevação momentânea nos níveis de radiação na área. O reator 4 está sob vigilância por causa do segundo incêndio hoje. O porta-voz do governo diz que o fogo foi contido e que a água do mar será despejada dentro deste reator. E os reatores 5 e 6, que ainda não sofreram danos, estão superaquecendo. As autoridades estão em alerta e tentam baixar e controlar a temperatura. Desde sábado, os moradores das cidades vizinhas à central de Fukushima vivem momentos de tensão e pânico. A cada notícia de explosão e possível contaminação radioativa, mais pessoas abandonam as casas. Na cidade de Koriyama, a 70 quilômetros da usina, a população foi levada para um centro de desabrigados. Filas se formam na porta e eles são testados para checar o nível de radiação. A maioria está apreensiva com a falta de informações concretas sobre o risco de um acidente nuclear mais grave e não sabem o que fazer. Da mesma forma, a ajuda demora a chegar no nordeste do país, a área mais atingida. Os caminhões levando suprimentos enfrentam dificuldades por causa das estradas destruídas e os desvios estabelecidos na zona isolada nos arredores da usina. Bom, a essa altura você também está se perguntando o que é que vale e o que é que não vale em termos de informação. Nós preparamos para você aquilo que até agora é consenso, aquilo que não provoca divergências. Vamos começar lembrando em primeiro lugar a situação dos reatores, aqui nessa tela à minha direita. Não, agora nós temos os helicópteros, isso nós vamos mostrar para vocês depois. Aqui estão os reatores, imagens que vocês já conhecem, para vocês lembrarem qual é a situação. Os 4 blocos mais atingidos, tem mais 2 ainda. Agora, o que é que realmente está acontecendo lá dentro? Vamos lembrar de novo, vamos marcar esse conhecimento na cabeça de todo mundo. Temos uma computação gráfica, é o reator, o centro do reator, vocês já conhecem isso de cor, provavelmente a essa altura da tragédia. Dentro desse centro estão os elementos combustíveis cercados de água. Isso é quando está funcionando normalmente. O que está acontecendo agora, por exemplo, com os reatores 1 e 3? Essa água desceu do nível, aqueceu-se por falta de refrigeração e quando isto ocorreu, foram liberados gases que tiveram que escapar e ao escapar provocaram uma explosão que rompeu o teto do edifício que protege esse conjunto todo. A situação é um pouco diferente e talvez até mais perigosa no reator 2. O reator 2 sofreu danos na parte inferior, onde funciona um condensador do vapor de dentro do vaso primário de contenção. O dano causado não se tem ideia ainda. Nesse ponto também não há divergências. Nem os operadores em Tóquio sabem exatamente a que ponto esse reator foi danificado. Vamos agora para o reator número 4. Número 4 é a situação mais grave no momento. As piscinas ao lado estão com os elementos radioativos que estão fora do reator, como vocês se lembram, e aí está o grande problema. Não tem água, a radioatividade está escapando livremente. O que é que se pode fazer nessa situação? Nós começamos o Jornal da Globo mostrando para vocês imagens que nós vamos repetir agora. É uma tentativa, eu adjetivei como desesperada, de tentar refrescar o reator. Este é um helicóptero do tipo CH-47, um Chinook. É uma aeronave militar.
ela carrega de 7 a 8 toneladas de água, para vocês terem uma ideia, é como uma piscina de mais ou menos 4 metros de comprimento por 2 de largura e 1 de profundidade. É mais ou menos isso que ele vai tentar jogar agora em cima do reator. Você acompanha o helicóptero com a luz de strobe dele ali no alto, essa é a água, ela se dispersa por causa da altitude da qual ela é jogada, ou seja, a eficiência ela diminui. O helicóptero que você vê se movimentando agora para a direita do seu vídeo, ele não pode ficar nem pairando sobre o reator e nem pode ficar muito tempo por causa da radioatividade. Eu acho que nós temos ainda mais algumas imagens desse tipo de operação. A câmera da televisão japonesa, da NHK, que é uma empresa semi-estatal fixa no reator, aí temos o recolhimento da água pelos helicópteros militares pesados, é uma máquina usada principalmente para o transporte de tropas ou de material muito pesado. As 7 toneladas estão dentro desse compartimento vermelho. Ele novamente vai tentar jogar 100 vezes, seria necessário, esse tipo de operação para que dê algum resultado. Até agora não se sabe qual é. Por isso que as pessoas olham lá no Japão com muita atenção o que está acontecendo com o vento. É uma explicação fácil de vocês guardarem na cabeça. Vamos lá. O vento está soprando agora de nordeste, ou seja, tudo aquilo que é veneno está sendo levado para o mar, a radioatividade para o mar. O problema é que um dos ventos mais comuns nessa região do globo, no Japão, vem de 90 graus para a direita, ou seja, vem de nordeste para sudoeste. E aí, se houver vazamento radioativo, essa nuvem será trazida para cima de Tóquio.